Olá, pessoal, estou de volta. Então, dando continuidade na aula de função, vou apresentar para vocês agora dois exemplos de função decrescente, tá bom? Então, vamos com bastante paciência e calma, bem devagarzinho, para a gente aprender muito bem esse conteúdo. Legal? Então, vamos aqui, vou apresentar aqui essa telinha e vamos a ela. Bom, então, a função de primeiro grau decrescente, vamos ver. As funções f de x igual a x e a função f de x igual a x uma b mais b, que funções são essas? Lembra? Essa aqui é chamada função linear, ou seja, a reta vai passar pela origem, e essa aqui é a nossa função também de primeiro grau, chamada de função afim. Ela vai passar aqui na origem? Não, ela vai passar aqui no y, no valor de b, beleza? A gente já viu isso na aula anterior. Então vamos lá, elas serão decrescentes, né? Quando o seu coeficiente angular A for negativo, né? A menor que zero. Então repara aqui, ó. Vamos ver aqui esse exemplo. F de x igual a menos 2x. Quem é o nosso A? O nosso A aqui, coeficiente angular, é igual a menos 2 e é menor que zero. Então F é decrescente. Beleza? Lembrando que o A é o nosso quê? Coeficiente angular. Vamos repetir isso muitas vezes. É o que determina a inclinação dessa reta no plano cartesiano com o eixo x, né? Com o eixo da horizontal a x. Então, vamos construir o gráfico. Vamos construir o gráfico dessa função. Para isso, a gente atribui alguns valores para x, para encontrar o y e formar os pares, os pontos, né, dessa reta. Lembrando também que toda função de primeiro grau ela é representada por uma reta no plano cartesiano. Então, qual vai ser o valor de y nesse caso? Menos 2 que multiplica zero, isso dá zero. Pegando um x aqui igual a 1, a gente vai ter que o y vai ser menos 2 que multiplica 1. E esse resultado é menos 2. Vamos pegar um terceiro valor para x igual a 2. E o valor de y será 2 menos 2, que multiplica 2, isso dá menos 4. Então, o que nós conseguimos com isso? Obter o ponto, né, que é um par 0, 0. Um segundo ponto, 1 para x e menos 2 para y. Mais um ponto aqui, x valendo 2 e o y menos 4. Okay? Vou acertar aqui um pouquinho esse menos 4. Beleza. Então, menos 4. Agora, então, vamos traçar essa reta aqui no plano cartesiano. Beleza? Então, vamos lá. Nossa, cortei muito aqui, né? Então, vamos acertar um pouquinho isso aqui. O coeficiente. Tá? Então, a gente tem aqui esse aqui é o x, esse aqui é o y. Então, marcar os pontos de x e os pontos negativos agora aqui para y. Então, vamos lá. Quando x é zero, o y também é zero, a gente tem esse ponto aqui na origem do sistema. Quando x for igual a 1, o nosso y será menos 2. Então, nós teremos nós teremos esse ponto aqui. Beleza? E quando x for igual a 2,
a gente vai ter um y igual a menos 4. Mais ou menos por aqui. Então, agora que fica faltando é só traçar essa reta, passando por esses 3 pontos. Né? Então, ela vem daqui, descendo, passando pelos 3 pontos. Observa que essa reta forma, vou tirar esse y aqui, ela forma aqui com o eixo x um ângulo obtuso, né? Um ângulo maior que 90 graus. Tá certo? O eixo y. Bom, então essa é a característica de uma função decrescente. O a, coeficiente angular, ele é um valor negativo, né? E a função, a reta, forma um ângulo maior que 90 com o eixo x. Beleza? Então, a função característica aqui é decrescente, né? É uma função decrescente. Vamos ver um outro exemplo agora. Bom, vamos lá. Agora, o que a gente tem aqui? A gente aqui tem o a, coeficiente angular, também igual a menos 12. Ele é um valor negativo. Se ele é negativo, então a gente sabe que podemos afirmar que a função é decrescente. E agora apareceu o b. O b aqui é um valor positivo 1. Lembrando que esse b aqui é chamado de coeficiente linear. Tá? Ele determina, ele mostra para a gente onde que a reta passa no eixo y, né? O y. Então, o ponto 0 e b é um ponto do eixo OY. Vamos ver então nessa função como que ele vai se comportar. Vamos calcular os valores para x. Então, vamos atribuir, né, valor para x para encontrar seu y correspondente. Quando x é 0, o y será igual a menos 2, que multiplica 0 mais 1. Então, o nosso y vai ser 1 positivo. Quando x for igual a 1, então a gente vai ter menos 2 vezes 1, somado com 1. Isso vai ser igual a menos 1. Quando x for 2, nós teremos que menos 2 multiplicado por 2 somado com 1, menos 4, mais 1 vai dar menos 3. Podemos até colocar aqui mais um valorzinho agora, negativo para x. O y, então, será igual a menos 2, que multiplica menos 1, mais 1. Então, isso vai dar negativo com negativo positivo, né? 2 mais 1, 3, né? Vou acertar aqui. Mais 1. Então, quais foram os pontos que nós encontramos para essa situação? O ponto 0 para x e 1 para y. No segundo ponto, 1 para x e menos 1 para y. No terceiro ponto, 2 para x e menos 3 para y. E menos 1 para x, 3 positivo para y. Então, a nossa reta vai ser, como é que ela vai ficar? Y e x, certo? Então, vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3, menos 1 para x, e aqui 1, 2, 3, e aqui 1, 2 e 3. Então, vamos marcar aqui. Primeiro ponto, 0 com 1. A gente vai ter nesse gráfico aqui, ó, 0 para x e 1 para y. Esse ponto aqui, certo? Quando x vale 1, o y é menos 1. Então, 1 com menos 1. Vamos tirar esse 1 daqui.
1 aqui e menos 1 aqui. Então, a gente tem esse ponto aqui. Quando x for 2, o y será menos 3. Certo? A gente vai ter isso aqui, esse ponto aqui. E quando x for menos 1, o y será 3. Então, a gente vai ter esse ponto aqui. Certo? Então, repara que os 4 pontos estão alinhados. Então, nós podemos traçar essa reta aqui, ó, passando pelos pontos que nós conseguimos encontrar, dando o valor para x e achando y. Repara que o ângulo aqui, ó, também, ó, é obtuso, maior que 90. Tá? Então, essa aqui é a reta da função f de x menos 2x mais 1. Observa que onde que a reta está cortando o eixo y? Exatamente aqui no b igual a 1. Né? Esse valorzinho aqui é o nosso b. Então, a reta sempre cortará o y no valor de b. Beleza? Então, fica aí uma aulinha curta, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Anota no caderno e manda os comentários lá na sala de aula para mim. Beleza? Então, até a próxima. Eu vou passar os exercícios para vocês já. Um abraço.